Não consigo engravidar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Fale com Doc. Você já sabe, se quiser participar aqui do nosso quadro, mande um e-mail para falecom@italomarcili.com.br. Vamos ver este e-mail aqui. Muito bom, pessoal, muito bom. Estou gostando, recebendo vários e-mails aqui, muitos e-mails por dia. Então, claro, a chance da gente escolher o seu e-mail vai variar em função da clareza dele, né, da pertinência do tema, etc. E aí, por isso, eu já quero ler a primeira linha desse e-mail aqui que a nossa amiga mandou para nós. Ela falou: Olá, Doc. Sei que você recebe vários e-mails e com certeza vários mais interessantes e pertinentes que o meu. Mas sonho que ele seja lido, pois então, seu sonho está sendo realizado. O que acontece é o seguinte, olha, vamos lá, eu queria que vocês fossem verdadeiros aqui quando vocês escrevessem os e-mails para mim, sabe por quê? Porque é o seguinte, olha, sei lá, o teu sofrimento ele é teu, né? E aí você não vai ficar calculando, você não imagina que eu não vou ficar escolhendo só e-mails de pessoas que perderam a família toda num acidente dentro da ponte, né, de uma explosão terrorista. Provavelmente esse aí eu nem vou escolher, né? Não dá para conversar muito sobre isso. Agora, esse e-mail dela aqui eu achei muito verdadeiro, né? Um e-mail bom, no fundo, né? Quer dizer, escreveu aqui o drama dela de modo claro, de modo simples, né? Sem querer ficar inventando muito. Agora, se quiser inventar, também inventa, manda, né? Que às vezes o teu problema é justamente isso, é fantasia acerca da própria vida. Então, o que acontece é que a Lua escreveu pra gente aqui o seguinte, ó: me chamo Lua, tenho 29 anos, sou casada há 3 anos com um esposo maravilhoso. Pô, olha só como é que começa a vida dela. Tem 29, casou aos 26, tem um esposo maravilhoso. Parabéns, Lua! Parabéns, você mandou bem aí na vida, né? Você deve ser uma pessoa maravilhosa também. Mas o problema é o seguinte, aí começa. Há mais de 1 ano e meio estou tentando engravidar. Esse é o drama. Não consigo engravidar, foi o que ela falou pra gente, né? Tá bom, então vamos ver onde dói na Lua. E com isso, nesse período, desenvolvi muita crise de ansiedade e isso até quase afetou o meu casamento. Comum, Lua. Vamos embora, primeiro lugar, comum. Você provavelmente é aquela pessoa que se entrou nessa fase, né, de começar a querer engravidar e nota que não consegue, está mais 1 ano e meio tentando. Você já entrou em fórum, já até comprou curso, já deve ter ido a mais de um médico para entender o que está acontecendo com você, né? Sinto uma dor constante que me corrói durante todos esses meses. É um sentimento de, ela diz, incapacidade, incompletude e é sentir uma falta de alguém que nunca tive, mas que já existe em meu coração. Foi o que a Lua falou pra gente. Muitas perguntas me ocorrem agora, Lua. Queria saber um monte de coisa da tua vida. Você não me conta, então eu não vou inventar. A gente vai conversar sobre isso, perfeito? De tal modo que seja útil para todo mundo. O que a Lua tem? A Lua tem vontade de ser mãe, né? Casou e aí ela quer ser mãe. O filhinho não vem, tá casada há 3 anos, está 1 ano e meio tentando ser mamãe. E aí ela sente essas 3 coisas, né? Quer dizer, incapacidade, então ela sente uma incompetente. Ela não é capaz sequer de ter mãe, ela me disse. Incompletude, falta algo, né? Afinal, Ítalo, casei e queria ter filho. E sente uma saudade de alguém que ela nunca teve, né? Que é mais ou menos parecido com a incompletude, de algum modo, né? Mas que já existe em meu coração. Então, são essas 3 coisas que ela sente. Isso é muito comum, Lua. Um monte de mulheres que casaram e tentam ter filhos e não conseguem ter filhos sentem a mesma coisa que você, né? Isso ocorre, em primeiro lugar, por um motivo muito natural, né? Quer dizer, você é um mamífero da espécie humana, né? Em idade fértil e, ao acasalar, depois do período esperado, né? Você não tem filho, né? Não vinga. Então, tem qualquer coisa aí de adaptativo, tem qualquer coisa aí de evolutivo que te deixa numa posição de muita insegurança e medo, né? Quer dizer, se nós fôssemos animais, como algumas linhas cientificistas advogam, você teria sido largada, né, pelo macho da espécie, dado que você não serve para a procriação, né? Você não consegue fazer a manutenção da prole, né? Ou seja, para que um macho da espécie humana estaria com uma fêmea que não é capaz de gerar prole, né? Então, claro, se você fosse só um animal, e algumas pessoas assim veem o ser humano, né, como aquele que evoluiu do macaco e é um tipo de bicho como outros bichos, né, você tá 100% justificada essa sua sensação, né, você não serve para nada, né, no fundo, quer dizer, para que serviria uma fêmea
ou macho da espécie humana que fosse incapaz de gerar filhotes, que fossem defender o bando, né? Que fossem procriar, que fossem perpetuar os genes da espécie humana. Então, pode ser que tenha qualquer coisa de evolutivo nessa tua percepção, né? Para você que é da linha cientificista aí e gosta disso, né? Pronto, tá mais que justificado essa sensação. Agora, Lua, você é um animal? Essa é a pergunta. Porque se você é um animal, é assim que você se vê, né? Eu sou um bicho. Um pouquinho diferente do macaco, né? Evoluímos do macaco, então a gente é um bicho um pouquinho diferente. Só um pouquinho diferente, está sempre sendo justificado, não tem nada a falar contigo, é isso, né? Você está fadada aí a perder o macho e o macho vai arranjar outra fêmea e vai procriar, né? E vai ter uma prole que vai dar descendência a ele perpetuando os genes. E você está fadada a sumir na existência, né? Virar pó e comida de verme e nada mais. Porra, que visão. Que visão triste. Que visão triste e mais do que triste, inadequada. Eu podia te dar uma aula aqui inteira, o Fale com o Doc não serve para isso, mas o ser humano ele é um pouquinho mais do que isso, né? Basta a gente olhar para a nossa própria vida, para a nossa própria existência. A gente sonha, a gente tem perspectiva, a gente tem uma capacidade muito diferente de todos os outros bichos, né? Que é uma capacidade do autossacrifício, uma capacidade de amar. A gente tem a capacidade de projetar em perspectiva e imaginar vidas que sejam um pouco diferentes daquilo que a matéria nos direciona no final das contas, né? Então o ser humano ele é um bicho muito diferente dos demais, e é um bicho diferente dos demais na largada, só por isso, quer dizer, a capacidade de sonhar, a capacidade de imaginar uma vida, olha que bonita, a capacidade de se frustrar e sentir-se frustrado e triste, por isso que você falou, pela saudade de alguém que eu nunca tive, falta de alguém que eu nunca tive, mas que já existe no meu coração. Vejam, um bicho não tem isso, né? Um bicho ele tem a realidade dura, material, imperativa, que acontece em torno do pasto, da savana, do rio, das águas do mar. Você não é um bicho, Lua. E aí você precisa assumir essa identidade de ser humano. O ser humano é um tipo de ente, né? É qualquer coisa que foi criado para a eternidade. E a eternidade, Lua, atenção, a eternidade ela não é material. A matéria ela acaba, se decompõe, ela, né, se esfarela, ela vira traça, vira comida de traça, ela, né, muda de figura. Então, o ser humano é qualquer coisa diferente. O ser humano ele não está fadado a ficar encarcerado aqui, né, na matéria, né? Mas, claro, algumas pessoas veem a matéria como uma gaiola, e a gaiola última, né? Quer dizer, uma vida que a gente vive aprisionado e algum dia morre-se nada mais, né? Não tem-se nada mais. Aí eu não sei, não conheço, não sei. Por isso que eu falei que muitas perguntas me ocorrem aqui, né? Nesse momento, porque eu precisava saber qual é a tua perspectiva de vida, qual é a tua visão de mundo, né? Eventualmente até qual é a tua religião. Eu precisava saber qual é a tua história, não sei nada disso. Mas o que eu sei é que você é um ser humano, assim como eu. Se você está me escrevendo isso aqui, né? Você é um ser humano. E o ser humano ele tem a capacidade, Lua, de inventar, de algum modo, a própria história, a própria vida. Atenção, sempre apontando para a transcendência. E quanto mais para a transcendência a gente aponta a nossa história, mais ser humano a gente é. Quanto menos para a transcendência a gente aponta a nossa história, menos ser humano a gente é. E, atenção, atenção, uma das coisas que define tristeza é justamente uma vida apontada para baixo, uma vida apontada para a matéria. Lua, me ouve com todo o carinho do mundo que você tiver no teu peito agora, se você puder, tá? Desejo de ser mãe, né? Vontade de ser mãe não é algo que seja próprio do ser humano. É algo que é compartilhado com todos os bichos, não só os mamíferos, todos os bichos. Portanto, Lua, eu sei que é meio duro o que eu estou te falando, mas ser mãe desse jeito, mãe física, né? Ou seja, parir um filho, é de algum modo, apenas uma expressão da tua condição de mamífero, tá? Existe todo um universo, Lua, e é aí que está o valor da maternidade. Existe todo o universo que é o universo de cultivar as almas que caem no teu redil, as almas que caem no teu colo, tá? E essas almas não são só dos filhos. Há muitas, há muitas. Então veja, a maternidade e a paternidade para o ser humano, para que seja humana, é uma atividade espiritual e não uma atividade física. Ok? Criar um filho, né? Criar um filho que veio de dentro de você é compartilhado com todos os animais. Todos os animais têm isso, né? Todos os mamíferos dão à luz e dão de mamar para seus filhos. Então, não é isso que te diferencia dos outros animais. O que diferencia o ser humano dos outros animais é propriamente a maternidade e a paternidade espiritual. O que é a maternidade ou a paternidade espiritual? A maternidade ou a paternidade espiritual é desenvolver almas. Tá bom, claro. Se você casou e tem filho, aquelas
São algumas das almas que você tem a oportunidade de desenvolver. Algumas, não as únicas, hein? Uma pessoa que compreendeu a paternidade ou a maternidade na sua amplitude, né? Uma pessoa que entendeu o que é essa tal dessa alma sacerdotal na sua plenitude, ela não vai restringir a sua maternidade ou a paternidade aos filhos biológicos. Essa pessoa vai entender que todos aqueles que estão ao seu redor, de algum modo, têm qualquer coisa de filho e a gente tem qualquer coisa de responsabilidade para desenvolvê-los. Perfeito? Isso é fundamental, hein? Isso é fundamental. A quantidade de vidas, a quantidade de pessoas, né, que inventaram vidas cheias de sentido, mesmo sem ser mãe, não tá no gibi, porra. A quantidade de santo e santa que a Igreja Católica produziu, as pessoas que eram celibatárias, pô, estavam num convento, num mosteiro, não teve filho. E são pessoas que tiveram uma vida plenamente realizada. Ou mesmo fora de mosteiro, fora de convento. Eu conheço muitos casais que não puderam ter filhos, talvez seja o seu caso, hein? Não puderam ter filhos e conseguiram, claro, depois de uma fase de sofrimento, que é essa que você tá, conseguiram inventar uma vida plena de sentido. Por quê? Porque entenderam que tem uma responsabilidade com todas as almas que estão na existência. E não te ocorreu poder desenvolver, né, dentro do seu ventre, um filho, um bebê. Isso acontece com algumas pessoas. Aí você fala, às vezes me sinto egoísta por sofrer, por não ter conseguido engravidar, quando tem pessoas com um sofrimento maior que o meu. Não tem a ver com isso. Lua, não faça isso. Não, vamos lá, enquanto você estiver nessa chave, vai continuar doendo, você vai ter a tua vida paralisada, tá? Não é a mesma coisa não poder ter filho ou ter um câncer, né? Ou perder, sei lá, perder um filho morrer, ou ter uma doença terminal. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quer dizer, não ter filho é qualquer coisa que te aconteceu, né? No sentido de, não desse mesmo tipo de sofrimento, a fome das crianças na África. São coisas diferentes, Lua. São coisas diferentes, né? E assim que seria bom que você entendesse desse modo em algum momento, né? Claro, depois dessa dor, que eu estou entendendo, você está aí 1 ano e meio tentando entender o que está acontecendo contigo, tem que colocar isso em outra caixinha. Quer dizer, não ter filho é uma oportunidade, no fundo, para você poder desenvolver a tua vida maternal, a tua maternidade espiritual, de um outro modo. Olha, atenção, às vezes até de um modo mais pleno e mais amplo. Mais pleno e mais amplo, quer dizer, através de voluntariado, através de apostolado, através de cuidado com aqueles da tua família, sei lá. Cada um tem uma história, Lua, não queira ter a história de todo mundo, né? Aceitar um pouco a história que nos cabe é fundamental para a gente poder ter uma vida plena. Talvez, e só talvez, é 1 ano e meio só também, né? Talvez a história que te cabe seja essa, você conseguir desenvolver a tua maternidade espiritual sem filho biológico. E pode ser uma vida maravilhosa mesmo, né? E aí você fala, você mesmo, mas ao mesmo tempo penso que minha dor é só minha e não adianta comparar. Exato. E atenção, hein? Vou repetir para que a gente fique, né, na mesma página, para que a coisa fique clara. Em algum momento, seria muito importante que isso parasse de doer. Você entendesse que isso é um dom, é uma graça, uma oportunidade. Como atenção, quase tudo que a gente tem na vida. Isso também é o jeito que a gente quer encarar a vida. É o jeito que a gente consegue ou quer encarar a vida em alguma medida, né? Conheci um hospital uma vez, que era um hospital de crianças com doença terminal, perfeito? E algumas conscientes, né? Crianças com doença terminal, eram crianças com degeneração sobretudo do tipo neurológico, né? E algumas ainda estavam conscientes. E algumas dessas crianças e muitas mães ali ainda estavam naquela fase aguda do sofrimento, outras tinham entendido, aceitado, e tinham entendido que aquilo é um bem, é um dom de algum modo, né? E viviam plenamente a sua vocação. Talvez você tenha que virar a chave em algum momento para conseguir encontrar plenitude na tua vida, tá, Lua? E você fala, queria muito aprender a lidar com toda essa tristeza que me persegue e poder lidar melhor com essa espera. Pronto, é isso, né? Você vai colocando a tristeza que persegue e a espera. O que faz você ter essa tristeza é a espera. É você imaginar, de algum modo, que é um direito ser mãe, né? Ser mãe não é um direito, isso é uma coisa que acontece entre pessoas que têm relação sexual, né? Entende? Que é muito diferente, né? Quer dizer, não é um direito ser pai, ninguém garante isso. Não tem garantia alguma. Às vezes acontece, às vezes não acontece, né? Então, se a gente entende que a maternidade é um direito, né, a gente vai se sentir lesado e vai cobrar de alguém. Fala, olha, não é um direito. A maternidade, gerar filhos biológicos é a consequência natural de um processo reprodutivo, né? 2 pessoas que têm relação sexual, eventualmente, vão gerar filhos. Eventualmente, nem sempre, né? Então, essa mudança de mentalidade, entender que ser mãe não é um direito, isso é algo que pode acontecer a algumas pessoas e que o humano da história, o profundamente humano da história,
É o exercício da maternidade espiritual. Quando essa chave vira, e atenção, essa chave só vira com vida espiritual, né? Você tem que ter o cultivo da tua vida espiritual. Sem cultivo da vida espiritual, você não tem como entender isso. E mais, se você tem religião e ainda está encarcerado nesse sofrimento, é uma grande oportunidade para você entender que você não tem vida espiritual. Perfeito? Né? Porque, você não aceita o sofrimento que lhe foi dado, e que é um sofrimento que lhe foi dado até por uma consequência natural. Não tem filho, né? Não foi uma coisa que te deram e te tiraram. Não, sequer você teve. Né? Você não é o mesmo sofrimento de alguém que perdeu um filho com 5 anos num afogamento, por descuido. Esse é um tipo de sofrimento, né? Um tipo de sofrimento positivo nesse sentido. Fala, caramba, era a minha responsabilidade de cuidar do garoto, não cuidei, o moleque morreu afogado, né? Com 5 anos. Morreu, não vai estar mais aqui entre nós. É um sofrimento que bate no outro lugar. Né? É um outro lugar, é um outro tipo de sofrimento. O teu é algo que você talvez tenha que entender como uma grande oportunidade mesmo para se desenvolver, tá? Você fala, depois do Senhor, meu esposo quis se casar na igreja, passou a se confessar e se abriu à vida. Nos inspiramos muito na sua família e sempre em nossas orações. Que bom. Então pronto. Então você já está me dando a pista aqui no final desse e-mail. Vocês têm uma abertura para a vida espiritual e é isso. É entender que isso aqui é uma oportunidade enorme. Enorme para amar mais, Lua. Amar mais, né? Quer dizer, a gente amar um filho que está no nosso ventre, que entrou na nossa família, olha, isso aqui é meio natural. Amar alguém que não tem o nosso sangue, porra, é um passo a mais, é um pulo a mais, é uma exigência a mais do amor. E vocês têm essa oportunidade enorme aí de se desenvolver nesse campo, porra. Eu acho que vocês têm que gostar disso de algum modo. Eu sei que é duro o que eu tô falando, né? Em alguma medida pode ser duro isso, mas é a oportunidade que você tem na vida. Cada um tem sua história, pô, né? Cada um tem sua história. A tua é essa, parece. Pelo menos até agora, né? Pelo menos até agora. Eu tô vendo nesse minuto que este e-mail que eu estou lendo em 2025 foi escrito em 2021. Então pode ser que você tenha tido filho ou não. Pô, eu gostaria muito de saber a tua história, Lua. Não sei o que te aconteceu, no fundo, né? Seria interessante saber se a Lua teve filho ou não nesse ínterim e o que aconteceu com a tua vida. Agora me bateu aqui qualquer coisa de interesse real na tua história. Perfeito, minha querida? Então, olha, um abraço aí para você, pro teu marido também, beleza? Vocês agradecem aqui o final. Desde já agradeço a atenção, espero que consiga ser selecionada, pois então, com 4 anos de atraso, estou aqui conversando contigo, que esse e-mail sirva para outras pessoas, né? A resposta a esse e-mail sirva para outras pessoas, já deve estar resolvido aí, espero, ao longo desses 4 anos. Perfeito? Fique com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.